Estúdio urbano, Gabi, define para mim, por favor, o que é o estúdio urbano, como nasceu o estúdio urbano e Rony, fica à vontade em Tá, interrompê-la e complementar a pergunta. fica tranquilo. Tá, vamos lá. Estúdio urbano nasceu bem controverso, né? Nós fomos, antes de escritório de arquitetura, nós fomos uma loja de cadeiras de design. E quando a gente foi pensar no nome da loja, a gente já pensou um nome que pudesse futuramente virar outra coisa. E a palavra estúdio urbano veio na nossa mente e ficou, né? Ficou, é. Foi uma coisa bem bacana de se pensar, porque a gente até tinha uma cadeirinha na logo na princípio, a gente foi tirando, e aos poucos nós fomos migrando da questão de loja de cadeiras de design para escritório de design de interiores. A Foi mudando o princípio, brand da marca também, né? exato. Primeiro, né, escritório de design de interiores, depois disso veio a parte de arquitetura também. Rony, define para mim brand. A gente foi mudando o brand conforme foi... O escritório foi mudando, ele foi meio orgânico, ele foi mudando, né? Então a gente era uma loja de cadeiras, depois a gente começou a fazer projetos de interiores, aí virou o escritório de arquitetura, né? Com a minha formação de arquiteto, e aí virou, depois agora, estúdio urbano e arquitetura mais design, que a gente faz peças de design para E só para a gente entender essa composição, você é arquiteto? Sou arquiteto, urbanista, sou design de interiores, tecnomoveleiro e gastrônomo. Legal. E ele cozinha muito bem, gente, muito bem. E Gabi, qual que é a sua formação? Eu sou designer de interiores e tenho pós também em design de interiores. Bacana. Nós vamos falar um pouco do quintal do maquete, né? E aí eu queria passar para o Gilmar. Gilmar, quando chega um projeto do estúdio urbano, dá um frio na barriga? Como que são os desafios? Não diria que dá um frio na barriga, mas assim, sempre os projetos desafiadores que exigem um pouco da marcenaria antiga, precisa usar uns recursos que hoje, na grande maioria das empresas, não tem mais, que é esse equipamento assim, mais rudimentares, né? Mas é um processo, assim, de certa forma, muito gratificante, tanto para a gente que faz, como eles que elabora, e o pessoal que vai e veja o projeto em si, no geral, fica muito contente com o resultado que isso traz para o dono do estabelecimento. Do contratante, né? E como que foi? O que você fez lá? Vou já passar a pergunta aqui para eles, porque eu acho que eles estão mais habilitados a falar isso. Mas o que você fez lá, assim, da movelaria, dos ambientes, que envolveu marcenaria, que envolveu GR, móveis planejados? Lá nós fizemos praticamente tudo que envolve marcenaria. Fizemos bancos, balcões, algumas caixas assim individual, no geral, tudo que se vê de madeira lá foi feito pela GR. E o que foi o quintal do maquete como projeto? Como que chegou esse projeto para vocês? O projeto, assim, primeiro foi um desafio, né? Eles já são clientes de vocês, né? Eles já fizeram outros projetos, hoje, né? A gente está com eles já no 6º projeto já. Então, assim, são parceiros, são super parceiros nossos aqui do escritório. Eles deixam a gente viajar bem no projeto, já conhecem o nosso estilo, né? E quando eles foram levar a gente lá nessa casa, a gente até, né, nesse imóvel, a gente nem percebia o imóvel. A gente sempre passava ali, a gente nem via, né? Exato. E confesso que a gente saiu de lá falando, fudeu, nós vamos saber o que fazer com o projeto, porque, meu Deus, é difícil. E, de fato, foi um projeto bem complexo. E aí foi um projeto que ele foi desenvolvido durante a pandemia, né? Então, assim, quando todo mundo estava falando, o restaurante não vai existir mais, a coisa da pessoa sair, não vai poder sair mais de casa. Gente, vamos fazer. E quem se programar para fazer agora, durante esse período, isso vai passar, quando lá na frente puder abrir as portas, vai sair na frente. E eles toparam a ideia, né? Para a gente foi gratificante fazer esse trabalho. Então era uma casa, assim, muito antiga. A gente foi com eles falaram assim, e aí? O que vocês acham? Falaram, tem super potencial, só que tem que mexer bastante. Aí eles, cara, vamos embora, vamos aceitar o convite e vamos para cima, né? Um quintal grande, aí eles tinham necessidades que não cabiam somente nos espaços internos, então nós tivemos que trazer algumas coisas para fora, né, enfim. E aí quando nós começamos a conceber o projeto de lá, que é um projeto, acho que de longe, o projeto mais rico em texturas que a gente já fez, e quando eu falo texturas é tudo, assim. Ele já tinha um paisagismo lá, uma vegetação, árvores existentes que a gente queria preservar. Ele já tinha muitos tijolos, então a gente queria deixar isso mais evidente, mais aparente. Ele tinha a porta velha, a janela, enfim, pisos diferentes. Era um projeto, assim, era um espaço que foi nos presenteando ao longo do processo de projeto também, que a gente conseguiu só
e descobrindo coisas que já estavam lá, né? E a gente sempre fala que assim, a gente não que a gente não faz a gente faz o projeto, mas quem dá o projeto é o espaço. A gente gosta de um espaço, perceber o espaço, aí a gente senta, conversa, e o espaço ele vai se mudando, é orgânico, uma coisa mais orgânica pra gente aqui no Mas isso é para quem tem talento, né? Se eu e o Gilmar chegar para fazer um negócio desse, não sai nada, né, Gilmar? Vai sair. Sai? Sai. Coisa errada, né? E aí veio esse desafio, putz, foi muito bacana. Todas as propostas que a gente passou para eles, né? Eles adoraram, abraçaram. É um projeto que a gente tem 100% do que foi projetado no escritório executado em obra. É muito 100%. difícil. Me conte algumas desses projetos. O que foi desenhado assim? E aliás, porque eu preciso que você fale e que a gente vai colocando nos inserts lá, Certo. né, para a gente entender a sua fala com o visual. Tá, vamos lá. De design em si, tudo. Então, cor foi respeitado do projeto, né? Todas as texturas, porque assim, lá a gente descascou parte da parede, parte não, a tinta veio, passou por cima. Tudo isso foi feito exatamente igual a nossa ideia aqui do escritório, né? Desenhos específicos. Nós desenhamos toda a parte do balcão para eles, então foi todo feito o molde certinho, para que depois fosse feito tampos. E aí entrou o Gil com a parte de madeiras, né? A princípio a gente estava com muita dúvida de que tipo de madeira usar lá. E aí quando a gente trocou uma ideia com o Gilmar falou que eu tenho um parceiro que eu vou conseguir uma madeira legal para vocês. E ele veio com uma madeira e falou, eu tenho teca disponível. Peraí, então. O que é uma madeira para uma área externa, como o quintal da Marquete? Para validade, a madeira ela tem que... Porque ali não pode ser só estético, né? E tem que ter uma apresentação, mas... Esse foi o cuidado que nós tivemos junto, para estar trazendo para eles uma madeira que vai durar o tempo. Ela é uma madeira nobre, que é teca, porém ela é muito resistente ao tempo. Você pode deixar ela na chuva, no sereno, às vezes até em contato com a terra, ela vai durar muito mais do que qualquer outro tipo de madeira, com aquela textura que ela traz. Ela vai passar do tempo, ela vai dar de uma certa forma, vamos dizer assim, uma maturação, vai trazer uma textura diferente, mas porém demora-se muito para pudrificar. Ok. É só falar um detalhezinho, né? Falando de madeira, né? Lá nesse projeto, empregado na parte da marcenaria que o Gil fez pra gente lá, foram mais de 1.000 metros lineares de madeira. Você tem uma noção do volume de madeira que foi usado no projeto. Então, assim, a gente desenhou um banco caipira um pouquinho mais moderno, e aí eles fabricaram um banco caipira com uma estética mais diferenciada. Nós temos foto desse banco? Tem, dentro das fotos tem então foto vou do pedir banco. para que a gente possa fazer A gente criou algumas estantes meio que vazadas, e aí depois tinha uma aplicação de telhas enferrujadas e mais um decor. Todos os tampos das mesas a gente fez, tinha uma vazão, que se caísse alguma coisa tinha uma vazão para não ficar toda empoçada a água. Aí a Gabi desenhou uma mesa lá que entrou a parte do tampo redondo, são as mesas redondas que vocês vão ver nas fotos, e os pés são de cabo de vassoura. Aí o Gil ficou maluco, né? Falou, vocês são malucos. Eu falei, não, vamos fazer cabo de vassoura. Ela quer, vamos fazer. Então, assim... Que tá em pé? Tá em pé. Já faz mais de 2 anos, né, que tá em pé lá, firme e forte, né? E arrasta no chão. E arrasta, porque acaba tendo um certo peso, né? Não é um móvel leve, né? Você pega e muda ele fácil de lugar. Então, por ter todo esse tempo lá de uso e tá arrastando, tá ótimo, né? Tá ótimo. A gente também recomenda para eles direto fazer manutenção desses móveis, óbvio, né? Enfim, como eu recomendo para todos os clientes. Quando a gente fala de madeira, né? Não dá para, faz e nunca mais você vai mexer naquilo, né? Não é essa a ideia. Ela pede esse carinho. Pede que de vez em quando você vai lá, dê uma lixadinha de novo, passa de novo um verniz ali, né? Dá um acabamento novamente, para aumentar também a durabilidade do uso. E como é comercial, o uso é muito constante, né? Então, assim, requer um pouco mais de cuidado do que numa residência, né? Então, sempre tem que estar dando uma manutenção. Tem alguns lugares que está no tempo também, né? Sol, chuva, né? Mas o uso é muito excessivo, né? Então, o comércio, a pessoa vai, põe qualquer coisa de qualquer jeito, bate, então tem que ser um bom desenho, lógico, mas tem que ter uma durabilidade do material. E aí que entra a parte da GR, que tem uma durabilidade,
pós-venda, tem tudo, né? Não tem nem falar. Quando o Gil chegou pra gente com essa ideia da teca, o Rony, a princípio, ficou meio com dúvida, porque a nossa experiência com teca é aquela teca que é o Gilmar vai poder dizer melhor, que são vários toquinhos de teca, né? Processado. É o painel, processado, né? O painel de processado. teca. É, o painel de teca. Que esteticamente já foi usada há muitos anos atrás, mas hoje ela já caiu meio que no tábua de carne, sei lá, né? Meio que isso daí. E a gente ficou super com dúvida, mas aí na hora que a gente viu, de fato, né? A madeira madeira natural. A teca é uma madeira manchada, né? Ela vai do claro para o escuro muito facilmente. Então ela não cria um degradê, de certa forma, mas ela cria umas manchas muito únicas, né? Na madeira. Assim, é bem bonito o desenho dela, forma dos veios. Até vocês tiveram um certo cuidado do tanto que vocês gostaram da beleza da madeira, que eles pediram para deixar natural, sem trato nenhum sobre ela. Foi quando não, você vai deixar assim? Não, eu quero que fique assim mesmo, porque eu quero que mostre marcas do tempo. Quanto mais se usa, vai estar manchando. Nós temos essas fotos. Está tudo lá natural, as madeiras, entendeu? Aliás, de quem que são essas fotos que nós estamos mostrando? Do Felipe Queen. Felipe Queen, um abraço aí para você, né? Nós Nosso estamos usando o seu oficial. material. Não precisa dar o crédito, né? Até porque ele é fotógrafo de vocês e é fotógrafo da GR também, né? Falando em GR, Gilmar, 29 anos de marcenaria, é isso? Isso. Lá atrás, você hoje tem uma indústria moveleira, é isso? É moveleira que está correto? Que é uma indústria com essência de marcenaria, não perde essa essência. Por que a essência? Nós temos o cuidado de fazer esse trabalho conforme os escritórios de arquitetura pedem. Então, quer dizer, não estou travado a software, não estou, assim, de maneira alguma preso a sistema. É personalizado. Ou hoje a moda é orgânico, é isso? Eu acho que talvez os dois, né? Os dois, muitas vezes personalizado, muitas vezes usa dentro da personalização materiais orgânicos. Mas hoje sua indústria é toda automatizada. Ela tem aí, o grande volume de serviço hoje é automatizado. Mas ainda eu tenho essa marcenaria raiz. De laca, né? Você trabalha com laca, né? Trabalhamos com laca de alto padrão. O serviço fica impecável. Temos aí um acabamento, assim, não só laca no tingimento, que é com pigmentação, que aí varia muitas cores, mas temos também a laca na cor natural do móvel. Ele vai trazer a leveza da naturalidade do móvel, ou da madeira. Por exemplo, se for madeira clara, a gente vai trabalhar com verniz transparente, que vai trazer essas características, os veios, o tracejado dela. Muitos pode ser que não conheçam, mas os catedrais, essas coisas que traz a leveza mesmo do móvel. E aí é o verniz incolor, muitos gostam que usa o acetinado, tem gente que gosta do muito pouco, mas tem quem gosta do brilho, do alto brilho, mas temos o laca também. Legal. E aí essa comunhão de esforços, essa parceria junto com o Estúdio Urbano, como que se deu, Rony? Como que vocês se conheceram? Acho que a gente nem sabe como se conheceu. Acho que a gente foi ver alguma coisa no Gilmar, conhecer a empresa. Eu não sei como foi. Não foi. Também eu sei que nós estamos aqui alguns dias juntos. Somos grandes amigos, grandes parceiros de negócio. Tenho a felicidade de estar trabalhando com eles e eles também acreditam que é recíproco. Mas falar assim, quando foi a primeira vez que nós nos vimos, não me lembro. De fato, não lembro mesmo. Eu acho que foi, aí entro de novo, né? Foi uma coisa tão orgânica, tão fácil assim. E assim, a gente gosta muito de máquina, produção. O Gilmar também é aficionado por isso. Então eu acho que o que mais nos uniu foi essa questão desse interesse mútuo, né? De produção, como vai produzir, como vai fazer. E confiança também, né? Uma coisa que eu preciso dizer para vocês, um pouco do trabalho que eu desenvolvo junto com o marketing de relacionamento, junto à agência de publicidade, a gente tem, acho que a grande dor, isso não é diferente na minha área, as empresas, não estou dizendo só de planejados ou de marcenaria, as empresas que não cumprem prazo, empresas que você tem que correr atrás, mas você prometeu, sabe? Parece que a empresa está fazendo um favor. Isso é uma realidade, né, Gilmar? Com certeza, né? Hoje eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar atendendo um cliente agora no final do dia e, infelizmente, nós não nos acertamos no 100% do projeto dele e eu disse para ele, você fez um bom negócio, se tratando de números, e desejo para você boa sorte para que tudo aconteça como os números. Porque hoje o mercado de imóveis planejados ou marcenaria, num âmbito geral,
é muito, de certa forma, que eu posso dizer, meio que prostituído. As pessoas, elas se dão a liberdade de fazer o menor preço sem medir as consequências que isso pode acontecer. Então, tem que cuidar muito desses números, porque a entrega está vinculado ao preço que se cobra. Você cobra muito barato, a entrega é pequena. Então, não é que você tem que cobrar muito, mas você tem que cobrar o justo. Justo para quem paga, justo para quem recebe. Penso eu que se você fizer um valor que ele não tem esse equilíbrio, alguém vai ser lesado. Então, tem que tomar cuidado. Eu penso sempre assim, hoje, como eu disse, esse cliente foi lá, eu falei, ó, ele fechou uma parte que seria marcenaria artesanal, seria fazer portas de madeira mesmo. Aí fui ter na obra com ele, cheguei lá, ele sentiu as dificuldades. Na verdade, ele não tinha noção nenhuma como ia se comportar. Teve um outro escritório de arquitetura que fez o projeto e chegou até a nossa mão esse projeto. Chegou lá, eu falei, não, eu preciso conversar com o escritório, se vocês me derem a liberdade, mas veja a necessidade de fazer uma alteração. Posso apresentar para vocês aqui, claro, mas antes disso acontecer, eu preciso levar para eles para ver se eles aprovam. E assim a ideia foi dada, eles adoraram, enfim, fechou a questão da porta com a gente, mas a marcenaria de caixaria, que é a parte feito na automatização, que é trabalhar com centro de usinagem, CNC, nesting, centro de furação, coladeira automatizada, isso não entra. É um produto bem artesanal mesmo. Então, é o cuidado que na maioria dos escritórios de arquitetura não tem percebido essa diferença, sabe? Eles põem em mesa os valores, ou seja, a última linha. E quando você se preocupa com a última linha, isso nem sempre é um bom resultado. Não que isso não seja importante num projeto, né? Mas é o valor diferente do preço. Sim. É isso, né? É o que eu deixei bem claro para esse cliente. Olha, a gente demorou para as pessoas, demora para me passar isso para as pessoas que trabalham comigo, mas eu falo sempre, hoje a gente está numa posição que a gente troca vidas. O meu cliente vai lá, ele tem um sonho, ele vem com esse sonho junto com o escritório de arquitetura, trabalha, fala como vai ser feito, cria todo um projeto, toda uma expectativa sobre isso. Existe um esforço do cliente, do escritório de arquitetura, do cliente, ele vai estar trocando vida, por quê? Ele vai pegar todo aquele dinheiro que ele juntou a vida para transformar em realidade aquele sonho que é a casa própria, o negócio e tal. Aí solta todos esses valores que estão imbuídos nesse trabalho, de maneira assim, se der certo, tudo bem, mas se não der certo, eu paguei mais barato. E aí nem sempre é assim que se vê. Eu falei para o cliente, olha, como você vai estar fazendo essa porta com a gente, eu entendo perfeitamente que é um negócio que eu vou ter que ter o orgulho de dizer para você, ou para os seus amigos, que essa porta ela é linda e maravilhosa, foi feita na GR Móveis. Então, quando pensa dessa forma, o cliente ele aceita isso, muda. Ele já tinha fechado uma parte com outra empresa da cidade. Eu falei, não, vamos tocar a vida. Você vai fazer o trabalho com eles, mas com certeza não vai ser a entrega que nós vamos fazer. Não estou dizendo que ele não vai fazer um bom trabalho, mas não é a entrega que a gente vai fazer, porque é outra proposta. Aí nós falamos um pouco sobre prazo, né? Principalmente no setor ou no segmento que vocês escolheram trabalhar, prazo é fundamental. Nossa. Porque nós estamos falando de empresas e inauguração, né? Exato. Isso, né? Geralmente, quando é projeto comercial, o cliente está investindo para ter um retorno. Né? Assim, de repente, ele alugou o espaço, então vai correr um aluguel, tem toda a questão do investimento, então ele quer, primeiro, preço, né? Chega sempre enxugando para a gente o valor, mas ele quer velocidade de execução. Né? E a gente sempre bate isso com os clientes. De execução, de prazo, eu não consigo em outra empresa, só demais. E tratando-se de móveis planejados, quando você vai fazer uma casa, eu vou mudar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Empresa, eu vou inaugurar daqui 2 meses. Exato, isso, né? Exato. O cronômetro roda muito rápido. Assim.
a dificuldade maior de projetos comerciais é a velocidade com que ele tem, de fato, que ser executado. E aí, se você não escolher o parceiro que tenha pontualidade... Ao ponto da gente ter que direcionar o cliente. Está na hora de fechar tal fornecedor, porque o prazo dele é esse. Então, se não fechar agora, nós não vamos conseguir cumprir o cronograma todo, né? E a gente frisa muito essa questão do prazo. Mas, assim, pegando até um gancho do que o Gilmar estava comentando, eu acho que cabe muito aos profissionais de arquitetura direcionar o cliente também do investimento, porque não significa que, assim, existe um mito de que, eu vou contratar um arquiteto, é muito mais caro. E, na verdade, não. A função do arquiteto é direcionar o investimento do cliente. Correto, é. Tanto nos projetos residenciais quanto nos comerciais. Então, assim, por exemplo, no caso do Marquete mesmo, que a gente estava falando, o orçamento da marcenaria do Gilmar não foi o mais barato que eles tinham. Mas, na hora que a gente apresentou a qualidade da madeira, a qualidade de material, a entrega, né? O fato de cumprir um prazo, tudo isso que a gente colocou em pauta na hora de discutir os orçamentos, os clientes falaram, não, vale a pena pagar um pouco mais e ter um negócio que é certo e garantido. Fato. E toda vez que, assim, o cliente quis mudar o rumo, principalmente na parte dos móveis planejados ou marcenaria, ele quis mudar o rumo para uma outra empresa, geralmente, quase 90% das vezes, atrasou a obra, não entregou naquela mesma qualidade. Então, assim, a gente fica muito frustrado, porque a gente queria porque a gente executa um projeto aqui no escritório, a gente quer ver ele. É um filho, né? É um filho, você quer ver ele. Tem projeto que a gente nem fotografa, porque a gente sabe que mudou muito a característica daquilo que a gente desenhou. E não menosprezando o cliente, mas assim, é o nosso trabalho, né? Tem a nossa assinatura, né? Então, assim, o cliente tem que ter essa ciência dessa posição. Legal. Pessoal, obrigado por estarem nos acompanhando. Eu estou encerrando essa entrevista. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rony. Obrigado, Gilmar. Essa entrevista vai para o YouTube na íntegra e para todas as plataformas de música, de áudio e vídeo, e para o nosso site, que é www.arquiteturando.com, e nas nossas redes sociais, que é Fusão Publicidade. Até mais.